O que eu gostaria de explicar nessa aula são algumas das condições socioculturais nas quais vocês terão de exercer a sua atividade intelectual no Brasil. Quer dizer, é um panorama que vocês têm que conhecer muito bem desde já, porque é ali que vocês vão viver, né? E isso será o cenário das suas vidas. Para entrar neste assunto, nós temos que dar primeiro uma ideia do que é alta cultura, para nós podermos entender como é que essa questão se coloca no Brasil de hoje. Muito bem. À medida que o ser humano vai se desenvolvendo a partir do seu nascimento, ele passa vai atravessando uma série, vamos dizer, de conquistas ou de apropriações da linguagem. Linguagem no sentido mais amplo possível, não só linguagem verbal. Quer dizer, toda apreensão e, vamos dizer, domínio de signos e significado. O que se vê então é uma espécie de uma escalada onde o indivíduo vai conquistando círculos cada vez maiores de linguagem que lhe dão acesso à convivência com círculos maiores de pessoas, tá certo? E, portanto, há maiores e mais complexas possibilidades da ação humana, tá certo? É claro que o primeiro círculo que ele tem que conquistar é a comunicação imediata com a sua família, com o pai, a mãe, irmãos, etc, etc. E nós sabemos que ali todas as deficiências de linguagem que a criança tem serão supridas, de certo modo, pela própria família. Quer dizer, por exemplo, a criança que chora porque ela quer alguma coisa e ela não consegue dizer o que é, os pais fazem um esforço para entender, e às vezes, frequentemente, acabam adivinhando. Então, não é propriamente ela que domina a linguagem, né? Quer dizer, existe um sistema, existe em torno dela um sistema de amortecedores que visa facilitar a comunicação dela, vamos dizer, por um esforço a mais do receptor, né, e não do emissor da informação. É claro que esse sistema de amortecedores ele vai diminuindo à medida que o tempo passa, né? Quer dizer, à medida que você cresce, espera-se que você mesmo domine a sua linguagem sem que os outros tenham que facilitar a sua expressão, né, certo? E assim por diante. Depois o indivíduo começa a ter amiguinhos, vai para a escola, e ele vai tendo que conquistar um repertório, não só um repertório, mas um sistema de signos cada vez maior e cada vez mais organizado, cada vez mais flexível e cada vez mais eficiente. Isso até o ponto em que, quando o indivíduo está próximo da idade madura, supõe-se que ele seja capaz de expressar, de comunicar tudo o que é necessário para a sua subsistência na sociedade humana. E se ele não souber, então dane-se. Quer dizer, se ele não consegue explicar as suas necessidades, os seus objetivos, ninguém tem nada a ver com isso e ninguém tem obrigação de ser tolerante e compreensivo com ele. Né? Então, no período da adolescência, onde a convivência, o foco da convivência do indivíduo vai sendo transferido da família para o grupo das pessoas dos seus coetâneos, das pessoas da mesma idade, então, surge uma dificuldade extrema, que pode chegar a ser muito dolorosa em certas circunstâncias, que é, vamos dizer, a da conquista da aprovação pelo meio social. Quer dizer, você tem que ser aceito pelos seus professores, você tem que ser aceito pelos vários grupos de alunos, tá certo? E a aceitação depende de que as pessoas te sintam como um semelhante, sintam como alguém que fala a mesma língua deles, que quer as mesmas coisas. Em tudo isso, né, vigora sempre a definição de São Tomás de Aquino, da amizade, como idem vele idem nole, quer dizer, querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Se o que você quer é aquilo que eu quero, e se o que você rejeita é o mesmo que eu rejeito, então você
é meu amigo, você faz parte do meu grupo, etc, etc. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos é muito comum ver como a sociedade criou uma série de mecanismos para facilitar esta integração, porque a formação do grupo de amigos aqui se dá, sobretudo, vamos dizer, pelas afeições comuns que as pessoas têm a certas atividades. Por exemplo, né, tem o clube de debates, tem o clube de música, tem, né, um clube de roqueiro, né, tem um clube de punks, etc, etc. Então você logo, como diz, encontra a sua turma. Tá certo? Encontrar a turma significa você adquirir uma linguagem que seja a mesma deles. Isso aí não é fácil. Você vê que às vezes pessoas que no aprendizado propriamente escolar podem ir até muito mal, às vezes revelam uma habilidade extraordinária nesse sentido. Quer dizer, quando elas tomam contato com um novo grupo social, elas assimilam facilmente a linguagem daquele grupo e se integram ali facilmente, né? O que levou esse pessoal das inteligências múltiplas a reconhecer aí uma forma específica de inteligência, quer dizer, uma habilidade específica, isso é uma inteligência social, não é isso? Então, essa inteligência social, umas pessoas têm a mais, outras têm a menos, né? E, com frequência, um indivíduo que vai muito bem nas matérias escolares, em matemática ou em línguas, ele pode ser péssimo nisso aí. Quer dizer, ele consegue, por exemplo, aprender uma língua se você a ensina, vamos dizer, pela gramática, por exercício, etc, etc. Mas ele não consegue aprender aquele código complexo de conduta deste ou daquele grupo, então ele se integra mal ali. Tá certo? Então, esta conquista da aprovação dos grupos sociais, sobretudo do grupo dos coetâneos, é o elemento básico da personalidade humana. Quer dizer, o indivíduo pode, simplesmente se desgraçar se ele não conseguir passar com certo êxito por esta etapa. Então ele pode ficar o que a gente chama de socialmente desajustado, quer dizer, alguém cujo nível de comunicação com os seus coetâneos não é adequada, não é isso? Entra aí também, vamos dizer, a comunicação com a autoridade, quer dizer, com a sociedade no sentido, vamos dizer, da hierarquia de comando também, não é isso? O que significa também, vamos dizer, a apreensão do sistema de leis vigentes. Claro que todo grupo tem as suas leis, mas essas leis em geral são tácitas, quer dizer, não são declaradas, né? Agora, existem as leis que foram, vamos dizer, aprovadas pelo parlamento, leis que oficialmente são vigentes e que você é obrigado a cumprir. Note que o conhecimento que as pessoas têm dessas leis é extremamente precário. Se você interrogar um cidadão brasileiro, por exemplo, sobre o Código Penal, ele não tem a menor ideia de quais são, vamos dizer, os delitos previstos no Código Penal, né? Perguntar sobre o Código Civil, seus direitos e deveres, o sistema de propriedades, o pessoal em geral não sabe quase nada a respeito disso. Aqui nos Estados Unidos sabe um pouco mais, mas mesmo assim, a distância que existe entre os conhecimentos que o cidadão usualmente dispõe e a totalidade do sistema legal vigente é uma diferença assim, abissal. Quer dizer, as leis, hoje em dia já se contam as centenas de milhares, né? E ninguém tem o controle disso, nem mesmo os profissionais que lidam com isso, os advogados, juízes, etc., promotores, esses também não têm o conhecimento do sistema integral das leis. No entanto, continua, né, em vigor aquela máxima, aquele preceito de que ninguém pode jamais alegar o desconhecimento da lei. Quer dizer, que se você infringe uma lei e diz que a infringiu porque não a conhecia, isso não é considerado uma desculpa válida. Quer dizer, há o princípio de que o cidadão tem a obrigação de conhecer as leis, mas ao mesmo tempo, esta obrigação é impossível de cumprir porque as leis são em número demasiado. Então, isso aí, por sua vez, contraria outro princípio do direito, que é o princípio de que ninguém é obrigado ao impossível, ad impossibilia nemo tenetur. Quer dizer, se você é obrigado a conhecer as leis, mas o conhecimento das leis é praticamente impossível, então você está sendo obrigado ao impossível. Então aí você tem um loop lógico, né? Quer dizer, você é obrigado a uma coisa, mas ela ao mesmo tempo é impossível, tá certo? E você, por sua vez, não pode alegar essa impossibilidade, né? Então, basta isso para você ver como a integração do cidadão na sociedade hoje pode ser uma coisa bastante complicada, não é isso?
E a dificuldade de você integrar a sociedade, é claro que fomenta uma situação, um estado psicológico de extrema insegurança, né? A insegurança, por sua vez, impele o indivíduo a buscar, vamos dizer, a proteção da autoridade, o que, por sua vez, aumenta o poder da autoridade e, portanto, aumenta o número de hits, tá certo? Então, isso que eu estou descrevendo, isso acontece para todas as pessoas, sem exceção. Quer dizer, a não ser que a gente fique em casa, não? Diga não. O Bob Hope, aquele cômico americano, que escreveu um livro de memórias chamado Nunca Saí de Casa. Você, mas o que o sujeito tem para contar? Então, a não ser que você nunca tenha saído de casa, então, algum desses problemas você vai ter topado. Quer dizer, a integração num grupo cuja aprovação você necessita, tá certo? Ou que, ao contrário, o grupo te rejeita sem você sabe o porquê. Mas... E também a integração na sociedade maior, no mundo das leis e do direito, tá certo? Claro que além do mundo das leis e do direito, existe o mundo gerador das leis do direito, que é o mundo da política. Frequentemente as pessoas desenvolvem alguma participação no mundo da política, no mínimo através do voto e através das opiniões, não é isso? Antes de ter a mais mínima ideia de qual é o sistema legal vigente. Existe já uma coisa incrível, quer dizer, as pessoas não conhecem as leis, mas elas exercem alguma influência aí através do voto, dos debates, etc, etc. Isso quer dizer, por aí você já nota que a integração do cidadão na sociedade contemporânea é um negócio cheio de percalços, cheio de contradições, cheio de problemas, né? Mas, quer dizer, justamente no período que vai da adolescência até a primeira mocidade, digamos, sei lá, dos 12 até os 21, 22 anos, é o período onde o seu meio fundamental deixa de ser sua casa, sua família, e se torna a sociedade maior. Então é justamente nessa fase que aparece o problema da integração, da adaptação social do sujeito, né? Note que o conceito, por exemplo, dos inadaptados, dos desajustados, marginais, etc., etc., também, quer dizer, é relativo, porque o marginal também está integrado em algum grupo. Quer dizer, um sujeito que vamos dizer, está totalmente fora das leis, que está sendo perseguido pela polícia, etc., etc., ele não está socialmente desajustado, porque ele está perfeitamente ajustado, digamos, dentro do grupo dos narcotraficantes, ou dos batedores de carteira, ou do sei lá o quê. Quer dizer, ninguém existe sozinho. Quer dizer, a existência humana, ela se dá através de uma trama, né, de relações que implica, então, vamos dizer, expectativas, aprovação, desaprovação, isso simpatias, antipatias, etc. E nós temos que lidar com isso 24 horas por dia. Não é isso? Então, qualquer atividade humana implica sempre uma expectativa quanto às reações que as pessoas em torno vão ter a respeito daquilo, tá certo? E se você não tem isso, você não tem o conhecimento disso, você está completamente desorientado. Quer dizer, você ser capaz de prever até certo ponto as reações das pessoas às suas ações e palavras é a condição sine qua non para você viver em sociedade humana. Então você imagina a quantidade de conhecimento que uma pessoa mais burra que seja precisa ter simplesmente para viver em sociedade. Imagina a quantidade enorme de códigos que ela não seria capaz de expressar verbalmente, mas que ela sabe operar de algum modo. Essa coisa muito mais complicada, por exemplo, do que você aprender gramática na escola. Né? A diferença é que, vamos dizer, que é um aprendizado puramente, vamos dizer, empírico, e na maior parte dos casos é tácito, é feito, vamos dizer, por impregnação semiconsciente de hábitos. E nós sabemos que tudo aquilo que é aprendido, vamos dizer, sem uma atenção específica, é muito mais fácil do que você aprender com atenção, do que o que você aprende com atenção deliberada, não é isso? Então, por exemplo, quando você aprende a andar de bicicleta, é certo? Se você tiver que explicar cada um dos movimentos que você fez e quais os movimentos que dão certo, quais que não dão certo, você precisaria escrever enciclopédias inteiras e você jamais chegaria a aprender a andar de bicicleta. É certo? Quer dizer que há
Você tem certas impressões, e essas impressões se gravam na sua memória e elas se, vamos dizer, se articulam umas com as outras e você acaba aprendendo o que é para fazer. Tá certo? Não, esse aprendizado não é totalmente inconsciente, mas o processo do aprendizado é inconsciente. É isso? Quer dizer, o que se passou? Como foi que você aprendeu isso? Não dá para você explicar como aprendeu, né? Então, toda essa fase da vida, então, é enormemente problemática. E o que está em questão durante todo esse período não é nenhum problema objetivo, é você mesmo. O seu centro de preocupação é o seu próprio umbigo. Porque você está interessado em saber se as pessoas te aprovam, se o que você fez será bem ou mal recebido, tá certo? Se você é um sujeito socialmente simpático ou antipático, tá certo? Se você está dentro ou fora do código, e assim por diante. Quer dizer, o foco da preocupação, o problema é você mesmo. Você é um problema ambulante, um problema para você mesmo. Tá certo? Então, durante todo esse período, qualquer preocupação que o indivíduo tenha com questões objetivas nunca é direta, passa sempre pela preocupação subjetiva. Por exemplo, se o indivíduo está tentando aprender a jogar futebol, ele tem duas preocupações. Ele quer ser aceito pelo time, né? Esta é a preocupação primeira. O aprendizado da técnica do futebol é somente um meio para isso. Então, o olhar que o sujeito lança sobre as coisas é sempre duplo. Então, sempre, vamos dizer, medindo a dificuldade externa e medindo a dificuldade externa em confronto com a sua dificuldade interna, com o seu próprio estado, tá certo? Mas o objetivo ali de todas as ações é sempre o próprio indivíduo. Ele precisa de algo, ele precisa se integrar neste grupo, ele precisa da aprovação de tais ou quais pessoas, ele precisa que a namoradinha goste dele, e assim por diante, né? Então isso quer dizer que esse período da adolescência e juventude é um período de subjetivismo atroz. Tá certo? Onde o critério máximo de julgamento de tudo é o meu próprio umbigo. Tá certo? Só quando os problemas básicos da integração social estão resolvidos e já não são mais problema, é que sobe o espaço no HD mental do sujeito para ele pensar em problemas objetivos. E isso acontece quando a situação social do indivíduo se estabiliza de tal modo que ele já tem um domínio dos códigos habituais, ele não precisa mais pensar nisso. Então, por exemplo, o sujeito agora tem um emprego, então ele sabe o que se espera dele naquele emprego, ele sabe o que ele tem de fazer, tá certo? Ele tem uma família, ele tem um conjunto de obrigações, de desafios que ele tem de enfrentar, e esta atividade se desenrola dentro de um quadro de expectativas sociais que já está estabilizado e que não necessita de uma atenção específica mais, a não ser que aconteça algo de anormal. Por exemplo, o seu chefe mudou. Você tinha um chefe que era assim assado, de repente chega outro sujeito lá com uma mentalidade completamente diferente. Então cria momentaneamente um desajuste. Tá certo? Se esse desajuste acontecer a todo momento, você está liquidado, porque você não conseguirá sair da situação de insegurança juvenil. Tá certo? Então, mas quando estabiliza o quadro, então o indivíduo está pronto para começar a desempenhar alguma atividade real, quer dizer, ele começa a cuidar de problemas objetivos. Por exemplo, se ele é um mecânico de automóveis, ele já não precisa mais saber se o cliente da oficina gosta dele, não gosta dele, ele precisa consertar o carro. Quer dizer que o problema subjetivo tem que ser deixado de lado por um momento e ele tem que resolver um problema realmente, né? Muito bem. Todo o período que nós chamamos de educação do indivíduo, que é, vamos dizer, desde a infância até o fim da adolescência, é centrado, então, na própria pessoa. E o problema que está sendo trabalhado ali é o do ajustamento social. Tá entendendo? Então, isso quer dizer que, por exemplo, quando você está estudando história no ginásio,
Você não está interessado propriamente nos fatos que aconteceram na história. Você está interessado em você ser aprovado no exame do fim do ano. Quer dizer, o foco central é você mesmo. A história é um instrumento, o seu aprendizado da história é um instrumento para você conseguir uma aprovação da qual você necessita. Tá certo? Também é claro que existe aí, fora dos problemas do aprendizado escolar, existe o problema, vamos dizer, das afeições, daquilo que você gosta ou não gosta. Nesse período, por exemplo, você pode descobrir que você gosta de certas disciplinas na escola e você não gosta de outras. Algumas mexem com a sua imaginação, lhe dão uma satisfação subjetiva. Note bem que mesmo aí o foco não está no objeto propriamente dito daquela disciplina, mas na satisfação que ela dá a você. Não é isso? Então, por isso mesmo, todo o processo de educação é um teatro. Quer dizer, tudo que se passa na educação não corresponde à realidade do que está sendo ensinado, mas à situação pedagógica criada. Não é isso? Por exemplo, no ensino de uma disciplina qualquer, a ordem do ensino não refletirá a estrutura interna da disciplina, mas a ordenação pedagógica que for considerada a mais propícia para o seu aprendizado. Não é isso? Então, isso quer dizer que coisas que não têm grande importância na estrutura interna da disciplina pode ter importância pedagógica, porque elas são, vamos dizer, as mais fáceis de ensinar. É isso? Então, eu me lembro, por exemplo, quando eu estava no ginásio, eu tinha um professor muito original de biologia, e naquela época estava tendo um problema diplomático entre o Brasil e a França, porque os franceses estavam pescando camarões nas costas brasileiras, então estava um bafafá. Aí todo dia saía aquilo no jornal, então ele tomou aquilo como pretexto para dar uma aula de biologia em torno dos camarões e ficou 6 meses lecionando camarões. Não porque os camarões, dentro da ordem, da estrutura total da ciência biológica, sejam tão importantes assim, mas porque pedagogicamente convinha naquele momento, tá certo? Então, isso eu estou mostrando para você, mas como a estrutura da experiência educacional é totalmente centrada na pessoa do estudante e não na objetividade da disciplina que está sendo estudada. Está compreendendo? Do mesmo modo, as situações pedagógicas não são situações reais. São situações teatrais, montadas para simular uma realidade do mundo exterior. Não é isso? Então, por exemplo, você imagina a diferença do que é o estudo de história para um estudante de ginásio e o que é aquilo para um diplomata que esteja discutindo com o representante de uma outra nação um problema de fronteiras, por exemplo. Esse diplomata ele tem que saber exatamente o que aconteceu de fato, quer dizer, quem chegou ali primeiro, quem demarcou a fronteira, etc, etc. Ele tem que saber tudo isso realmente. Tá certo? Ele não precisa saber isso para passar de ano. Quer dizer que o interesse dele, como está pressionado por uma situação real que ele mesmo tem que resolver, então se dirige diretamente ao objeto da ciência histórica, quer dizer, aos próprios fatos históricos. Tá certo? No aprendizado, por exemplo, o professor pode recorrer a uma série de recursos de ficção para te explicar certas coisas. Quer dizer que se o que você souber da história não corresponder exatamente aos fatos, tá certo? Mas corresponder à ordem pedagógica escolhida, muito bem, você passa de ano. Então, durante esta fase, existe então sempre a presença do elemento imitativo e teatral. E a única coisa real que existe ali é você mesmo, quer dizer, a sua necessidade
psicológica, social, de você se integrar no meio, de você obter aprovação, etc, etc, etc. Este é o foco de tudo o que acontece. Certo? Mas já na passagem para a vida adulta, a situação realmente muda. Porque o que as pessoas esperam de você, certo? É que você desempenhe certas funções realmente. Note que o que está em jogo já não é mais a sua aprovação social. Quer dizer, se você obteve um emprego, é porque você já foi aprovado para aquele emprego, você não está mais em teste. Então, o que se quer agora não é que você demonstre a sua capacidade de estar naquele emprego, mas que você resolva os problemas reais que lhe foram colocados. Está entendendo? Por mais simples que seja o problema, por exemplo, você pode ser o faxineiro que cuida dos banheiros. As pessoas não querem saber se você é capaz ou se você não é capaz, eles querem que o banheiro esteja limpo. Se você é totalmente incapaz, mas você conseguiu fazer aquilo, está ótimo. Quer dizer, não é você mais que está em julgamento, mas o efeito real das suas ações. Entendeu? Isso quer dizer que o tratamento que as pessoas te dão vai se tornando progressivamente mais impessoal. Quer dizer, você já, agora, como você já tem um papel social definido, você passa a ser tratado, já não como seu fulano, mas como representante daquele papel social. Tá certo? Papel social que implica, então, vamos dizer, certas obrigações. E o que as pessoas querem é que você cumpra aquelas obrigações que já estão definidas. Então, por exemplo, se você consulta advogado, ele não está sendo testado se ele é capaz ou não de ser advogado. Claro que ele é capaz, tanto que ele já é. O que você quer é que ele trate do seu caso, vamos dizer, com objetividade e chegue ao resultado desejado. Não é isso? Então, ainda que, vamos dizer, as relações pessoais não sejam suprimidas, elas passam para o segundo plano. Acontece que aquela fase, vamos dizer, de adaptação social, ela deixa marcas profundas nas pessoas, pela duração dela. Quer dizer, praticamente desde o instante em que você começa a sair de casa, até o instante em que você é reconhecido como um cidadão adulto, com direitos e deveres definidos, toda esta fase foi vivida em função do problema da adaptação. E de se as pessoas gostam de você ou não, se elas te aprovam ou não. Tá certo? Então, a longa duração desse processo faz com que esse critério de vida, que é o de buscar a adaptação, buscar a integração em grupos, tem uma função enorme na sua psique total. E com que ela continue existindo, mesmo quando ela não é mais necessária. Mesmo porque os círculos sociais nos quais você pode se integrar, a lista desses círculos sociais não termina quando você chega à idade adulta. Há outros grupos mais importantes com os quais você pode querer se comunicar. Mas, por exemplo, no caso, digamos, de uma militância política. Quer dizer, você vai ter que adquirir uma linguagem, um conjunto de códigos que lhe permita falar com todos os demais militantes. Quer dizer, você quer participar agora de um outro diálogo que já não se dá mediante o encontro pessoal, mas que se dá, por exemplo, através das publicações do partido, do site do partido, etc, etc. Quer dizer, você está convivendo com pessoas que você não vê mais. Pessoas que estão longe de você. Então, você veja, como você vai se integrar num meio social que você não enxerga como um todo, né? Que só existe para você através da linguagem falada ou impressa. Então você precisa conseguir certas habilidades linguísticas especiais que o identifiquem com aquele grupo. Você precisa aprender a falar como eles. Está compreendendo? E você tem que falar como eles de tal modo que a sua palavra escrita, digamos, numa carta ao jornal do partido, né, sem a sua presença física, o identifique como um membro daquela comunidade.
Você vê que essas habilidades não são fáceis de adquirir. É? Aquilo que nós chamamos de alta cultura não é nada mais do que a integração num outro grupo humano. Né? Matthew Arnold definia então, a alta cultura como aquilo que se disse e se criou de melhor ao longo dos tempos. É certo? Então, ao adquirir alta cultura, você está tentando se integrar no grupo das pessoas que podem conversar a respeito do que se disse e se criou de melhor ao longo dos tempos. É certo? Ora, as pessoas que fizeram isso, elas não estão mais presentes. Por exemplo, você começa a ler os clássicos, aqui estou lendo Homero, Aristóteles, né, Goethe, etc. Eles não estão presentes. No entanto, depois de você ler alguns livros, você começa a perceber que essas pessoas, elas frequentemente se reportam umas às outras. Quer dizer, cada uma sabe o que as outras fizeram. E você só pode se considerar um membro desse diálogo na hora que você entende o que eles estão falando. E que você conhece todo o sistema de interreferências. Né?